Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, seu podcast semanal sobre cultura pop, sobre Mentiu música no semanal. e tudo mais um pouco. Mentiu no semanal porque semana passada tivemos aí um integrante que estava mal de saúde, né? Não estava bem, aí tivemos problema de agenda, mas aparentemente ele tá melhor, amigo. A gente deve uma explicação à nossa audiência, que a gente ficou sem episódio na semana passada, que é o seguinte: a Anitta lançou um álbum maravilhoso e o Xande ia ter que elogiar. E aí, pra isso, ele preferiu cancelar o episódio. Não, brincadeira, gente. É que eu fiquei meio doentinho. E aí, como eu sou a Beyoncé desse podcast, eu fico doente, o negócio não vai pra frente, entendeu? Tá bom. E aí, a gente não conseguiu gravar na semana passada. Como vocês podem perceber, minha voz aveludada ainda tá meio debilitada. Mas estou aqui presente como um compromisso quase que semanal. A ideia é que seja pra gente falar de cultura pop. Ai, eu me divirto. E olha, pra você que tá chegando aqui agora, esse aqui é o @DocPopcast nas redes sociais, no Instagram e lá no Twitter. Vai lá seguir a gente e ativa as notificações pra você não perder nada. Fica aqui um pedido pra você que nos escuta e quer apoiar esse podcast, apoiar a gente aqui. Eu vou pedir com carinho dessa vez. Eu sei que vocês só respondem, vocês só apoiam quando a gente dá esporro, mas dessa vez vai ser no amor, vai ser no afeto. Ou seja, pra você apoiar o link, acontece. Se a galera gosta de agressão e ser xingada, aí é com eles. Sadomasoquismo não é comigo. O link do Apoia-se do nosso podcast está aí no descritivo do episódio, é só você acessar. Você pode ajudar com qualquer quantia. A gente ajuda aqui na nossa produção, que a gente está fazendo essas capas maravilhosas para vocês. Inclusive, quem é apoiador do podcast também entra pro sorteio para ganhar o quê? Uma capa, um quadrinho, exato, sobre dessas artes maravilhosas que o Astronauta de Mármore faz pra gente aqui no episódio. Então, você que quer ajudar a gente, tá aí o link no descritivo do episódio. E é isso. Mas o que vamos falar hoje, né? Hoje tivemos acontecimentos canônicos na vida de vários gays neste final de semana. É essa a pauta do dia? Fomos 100% arrebatados. Eu acho que a gente não tem como falar de outro assunto além do dia 4 de maio de 2024, e que todo mundo vai lembrar aonde você estava no dia que aconteceu o show da Madonna. O show da Madonna. Onde vocês estavam, meus amores? Eu estava morrendo de fome, né? Porque eu não fui, não me programei. Falei, não vou não. Aí quando chegou na semana eu queria ir. E aí de repente já tava tudo muito caro, muito perrengue. Aí eu falei, eu cantei a bola antes pra ele. Eu falei, tu não vem, tem certeza? Pois é, sure. Aí chegou no dia, ele, meu Deus do céu, tô com fome. Eu avisei. Mas eu tava em casa, né? Eu tava doentinho. Aí até tinha combinado de me reunir pra assistir o show com amigos e tal, fazer um grande acontecimento. Mas acabou que eu tive que cancelar tudo de última hora, porque como eu estava doentinho, eu assisti em casa mesmo, né? Botei o telãozão aqui pra fazer um grande acontecimento do dia. Mas foi legal, assim, foi ótimo assistir de casa. Mas eu quero saber do Paulo, onde você estava neste dia do show da Madonna? Meus amores, eu estava em Copacabana. Eu estava lá, vendo de perto a rainha. No front. Dei uma sorte do caramba, né? Porque não era pra eu estar no VIP ali, mas eu acabei sendo agraciado. Era assim. Para de se diminuir. Era pra você estar lá assim. Não era porque o convite não era. Não, mas não era isso. É porque o convite não era meu, entendeu? Aí uma não pessoa, interessa os assim, meios. Não vou poder ir, entendeu? Não. Se você estava lá, é porque era pra você estar lá naquele momento. Não interessa como. Exato. Tava ali participando da galera que foi convidada pelo Itaú, me desfrutando ali daquele lounge maravilhoso, gigantesco. Então não tive muito perrengue, mas tive muitas emoções, chorei demais, fiquei com a perna doendo de tanto pular. Foi uma experiência surreal. É bizarro como o Rio... Eu tava falando isso desde o dia que eu cheguei no Rio. Eu cheguei lá, era sexta-feira. E é incrível como o carioca, ele abraça a causa, ele abraça o rolê. E quando eu digo ele abraça o rolê, é porque você, em todos os cantos do Rio de Janeiro,
durante o final de semana, deve ter sido desde a semana inteira, né? Mas como eu cheguei lá só sexta-feira, só comecei a pegar a partir dali. Mas você via em todos os cantos Madonna. Era tudo quanto é lugar, as pessoas falavam sobre Madonna. Era conversa de boteco do atendente conversando com caixa, falando que o show da Madonna tá chegando. É pessoa te vendendo água, dizendo que era a água da Madonna. É pessoa te oferecendo camisinha, dizendo que eram camisinhas da Madonna. Isso não é mentira. Então era muito doido ver como o Rio de Janeiro como um todo tava pulsando a esse favor. E tipo, restaurante, hotel, bar, tudo que você poderia imaginar tava tocando uma música da Madonna no fundo. Eu lembro que eu tava conversando com o Felipe, que no hotel dele ele tava falando isso. Ele falou assim, cara, no meu hotel tá tocando músicas da Madonna que nem eu dou play em casa, sabe? De tanto que a galera aqui tá respirando Madonna. E eu acho que foi uma experiência muito foda no geral. Acho que foi uma coisa que a nova geração ainda precisava entender o tamanho da Madonna. Eu entendo que as pessoas veem notícias, vê as músicas que ela lança, os clipes que ela faz, via vídeos da turnê que ela estava fazendo, mas eu acho que agora que as pessoas tiveram o prazer e a oportunidade incrível de assistir, né, o show completo, a gente pôde entender a grandiosidade, principalmente acho que a nova geração conseguiu entender a grandiosidade que é esta mulher. Eu acho que uma frase que me chamou muita atenção, que eu ri, foi a galera falando assim, e a diva de vocês fica reclamando que não tem estrutura para apresentar show aqui no Rio aqui no Brasil, né? Vem a Madonna e monta uma estrutura inteira numa praia para fazer a performance dela. Não, mas assim, sobre a estrutura também convenhamos que ela recebeu aí o apoio de um dos maiores bancos do Brasil, né? Isso ajudou. E ela é a Madonna. Foi um grande evento em que foi patrocinado por uma empresa privada, além de apoio da prefeitura. Também não é tão simples assim, traz sua estrutura aí, faz aí, que tá tudo certo. Mas agora Eduardo Paes prometeu que todo maio, até então, vamos ver, é promessa de político. Ele conseguir isso todo maio ele vai trazer uma artista pop pra fazer um show de graça em Copacabana e fazer esse grande acontecimento. Porque o que foi legal disso, assim, a gente vê ao longo do tempo, Rock in Rio, grandes festivais, os artistas vindo pro Brasil. Eu acho que o mercado de shows no Brasil tá bem aquecido, já tá bem avançado do que a gente estava acostumado a viver. Mas o que foi muito legal foi isso que o Paulo falou, né? Por ter sido um show de graça, num local público, virou um grande acontecimento da cidade. Então, aonde você ia, as pessoas falavam de Madonna. Tudo era um grande acontecimento ao redor da Madonna. Os memes... Gente, você ligava a Globo News estava o dia inteiro na frente do Copacabana Palace falando com os fãs da Madonna. Então, era assim, veio gente do Brasil inteiro. Eu conheço gente que de última hora decidiu vir de sexta para sábado, pegou ônibus de outro estado para vir. Então, assim, foi realmente uma comoção nacional e isso foi muito legal de assistir. E além disso, do retorno da economia, né? Que movimentou aí 300 milhões de reais e fez mais pela economia em uma semana do que muito ministro da cultura, ministro da economia não fez. Então, assim, é interessante. É interessante ver esse formato, ver que funcionou e espero que consiga se repetir. Eu entendo a complexidade, não é tão simples, é muito dinheiro, é muito planejamento, é muita estrutura, mas ao mesmo tempo, tendo dado esse retorno, eu acho que é bem legal e espero muito que a gente consiga rever isso com outras divas pop, sabe? Sim, com certeza. Muita gente na internet ficou falando que se fulana viesse, ela lotaria mais, teria mais gente aí esperando ou coisa do tipo. Só que eu acho que, de fato, quando é um show gratuito, a gente tem essa quantidade de gente, obviamente, pela facilidade, pela acessibilidade, né? Todo mundo pode participar do show. E é lógico que eu acho que outros artistas também conseguiriam lotar com essa quantidade de público. Eu acho que Beyoncé é uma dessas artistas. Shakira, eu acho que também conseguiria. Eu acho que Bruno Mars é um artista que conseguiria, sem dúvidas, ter essa quantidade de público em Copacabana. Tipo, senão vai voltar pro Brasil, também, né? Adele também. Mas eu acho que quando a gente tá falando de Madonna, tem uma coisa muito específica da geração de artistas da Madonna, é que eles eram gigantes de uma maneira que nenhum artista que surgiu décadas depois consegue ser. No sentido de que hoje a música é muito mais nichada. Por mais que o artista seja famoso, que ele seja conhecido, é muito difícil que um artista jovem hoje alcance todas as gerações como a Madonna alcançou.
E aí eu vou citar a Taylor Swift, por exemplo, que ela é atualmente a maior artista em números de streams e de fanbase, mas a impressão que eu tenho é que ela é uma artista gigante de um nicho, porque muita gente não conhece, principalmente os lançamentos recentes, mas ela faz números estratosféricos, então eu não duvido que Taylor Swift, por exemplo, poderia lotar a Copacabana com 1 milhão de pessoas. Mas, de repente, eu acredito que nessa amostragem ali, a gente teria uma mesma categoria ali, de uma mesma faixa etária, de uma mesma... Entende? E quando a gente tá falando de Madonna, ela atravessa gerações. Então você tinha muita gente mais velha, você tinha gente mais nova, você tinha muitos gays, obviamente, porque esse é o principal público dela, mas você tinha pessoas heterossexuais curtindo show, tinha gente branca, gente preta, gente de todos os lugares do Rio de Janeiro e do Brasil. Então acho que quando a gente tá falando disso, é justamente por essa questão dela não... De antigamente os artistas, pelas plataformas que eles eram, inclusive, difundidos e pela forma que a música era consumida, eles não tinha nicho. Eles eram realmente os últimos famosos, os únicos famosos que as pessoas tinham acesso, e acho que por isso que Madonna é tão gigante, e também pela importância dela, por tudo que ela fez aí ao longo das décadas, e se manter relevante por tanto tempo é para poucas. Então, realmente tinha que ser ela. O Paulo até falou sobre a questão da nova geração entender o impacto da Madonna, e eu acho que, talvez até retificando, não sei nem se nova geração, eu acho que a nossa geração mesmo, por mais que a gente tenha crescido aí com Hang Up, Girl Gone Wild, a gente tenha visto alguns hits da Madonna, a gente não viveu a grandiosidade da Madonna, o grande momento dela. Então eu acho que esse show, até pra nossa geração, foi um grande impacto do tipo, meu Deus do céu, sabe? Embora até a gente que gosta de cultura pop, que acompanha a Madonna, que veja ela, a gente não tinha presenciado a grandiosidade dela. E eu acho que foi a primeira vez que todas as gerações conseguiram viver juntas. Eu achei muito legal você ver pessoas de diversos lugares e diversas sexualidades, indo às vezes até com familiares, com mãe, com tia, sabe? Uma coisa assim que transcende gerações e qualquer barreira, sabe? Achei muito, muito, muito legal. Quando eu disse esse rolê das gerações, o que me chama mais atenção é por causa do tempo que ela tava sem vir aqui. E digo nesse sentido porque da última vez que ela veio aqui foi em 2012, depois em 2008, acho, se não me engano, ela passou aqui, e antes disso só em 93. E me chama muita atenção esse rolê que a gente tá falando agora, porque, enfim, nunca vi tanta gay indo pro Rio de Janeiro. Era bizarro, como, tipo, todos os ônibus, todos os terminais que você pode imaginar da sua vida. Era queer, era pilha de viado, travesti, sapatão, bissexual. Era só isso que você via o tempo inteiro. E o que me chama a atenção e que eu tava comentando justamente com o Fê, eu assisti o show junto com o Felipe Cruz e o Federico, e eu tava falando que uma coisa que mais me deixava com os olhos brilhando, muito mais do que as gays presentes, eram as senhoras. Era a geração de mulheres que viveram as suas adolescências ali no auge da Madonna nos anos 90, sabe? Então eu acho que era muito fofo e até gracioso, de certa forma, ver que tinha ali uma galera que era, tipo assim, da idade da minha mãe, da idade pra, sei lá, ser minha avó, que tava ali, tipo, caraca, nossa, quando eu saía com os meus amiguinhos na minha adolescência, com a Madonna cantando. Então isso é muito foda, e eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção no todo do show dela é como para ser uma A-list do nível dela, e é uma verdade, fãs da Madonna reconhecem isso, é que ela não é sobre vocais, sabe? É sobre você apresentar um espetáculo completo do início ao fim. E eu acho que a proposta que ela vem nessa turnê justamente de contar a história dela, e isso que é o que me chama mais atenção, e que eu acho que é o que é mais interessante para gerações que ainda não entendem a grandiosidade ou a história da Madonna, é que a gente teve a oportunidade de acompanhar a história dela, sabe? Da voz dela mesmo, ela contando as coisas que ela queria contar, da maneira como ela queria contar, sobre as coisas que ela passou. E então foi uma experiência muito foda de poder conhecer lados dela, questões dela, ali durante o show enquanto ela falava, sabe? E eu acho muito legal a forma como ela faz, porque acima de tudo, e a repercussão, inclusive, que a gente viu acontecer depois, assim, dos conservadores se tremendo, se doendo, se coçando, se caralho a quatros,
por causa da Madonna, é muito do que ela sempre foi, sabe? Provocadora, instigante, querendo defender os direitos dos quais ela acredita, das formas que ela crê que são viáveis, e sempre apoiando principalmente a comunidade queer. Eu acho que, tipo, ter a Pabllo Vittar ali em cima, que pra mim foi o auge do auge. Eu só sabia chorar quando a Pabllo Vittar subiu no palco, porque é de um simbolismo gigantesco a gente ver que literalmente a nossa gay de peruca tava ali em cima, foi escolhida e, tipo assim, literalmente amadrinhada pela Madonna ali, abraçada por ela, que chamava ela de filha e os caralho pelos bastidores. E a Madonna tava feliz fazendo isso, sabe? Ela tava feliz de comemorar ali finalizar a comemoração dos 40 anos de carreira dela aqui com a gente, no Brasil, abraçando o Brasil de todas as formas que lhe foi possível abraçar ali em cima do palco. Então isso foi muito, muito, muito foda. Foi de arrepiar ver que, tipo, a maior artista que nós temos da atualidade resolveu vir pra cá e abraçar a gente de todos os níveis possíveis, sabe? Tipo, de querer trazer percussão de jovens percussionistas de escolas de samba do Rio de Janeiro, até a maior drag queen que a gente tem no Brasil, até mesmo trazendo a Anitta pra subir no palco, que é uma das grandes artistas internacionais que o Brasil tem agora no momento. Então acho que é muito, muito foda ver a forma como ela, no geral, ela não fez aquele clássico que a gente sempre comenta aqui no podcast, né? Que saiu, foi dar rolê, foi visitar não sei o quê. Ela não fez tudo isso, mas no palco, com toda certeza. Até porque é uma senhora, ela né, fez questão de abraçar, até porque é uma senhora, é Madonna. E convenhamos, não muito assim, simpática, né? Porque a Madonna, ela sempre teve fama de antipática. Não que a gente valorize simpatia aqui nesse podcast, eu acho que simpatia é uma virtude superestimada, tá tudo bem ela ser antipática, já que ela é talentosa, boa e é a Madonna. Então ela ia ficar no hotel dela, tava muito calor, tinha muita agonia também, onde ela saísse ia ser um inferno. Então entendemos. E foi muito lindo ver, agora você citando isso assim, dela ser antipática, e é muito verdade. Eu acho que foi uma coisa que o Felipe repetia 300 mil vezes quando começou, assim que começou o show, que ele falava isso, ele falou assim, cara, ela tá genuinamente feliz. Ela tá muito feliz. Eu ia falar exatamente tipo assim, isso. Era constante, vocês repararam que, tipo assim, era constante o sorriso dela no palco, e era de verdade, sabe? Tipo, muitos fãs dela de anos falaram isso, falaram assim, gente, a Madonna não é de fazer isso no palco, a Madonna não é de ficar assim, felizinha desse jeito, assim, dessa forma, não sei o quê. Aí eu ficava assim, gente, sério mesmo que ela não fica? Não, sério, ela não fica, ela tá feliz genuinamente com o Brasil, sabe? O Luciano Huck falou, né, na transmissão do Multishow, que ele que é amigo pessoal de Madonna, que ela colocou dinheiro para se apresentar aqui. Que ela queria encerrar a turnê aqui justamente pela grandiosidade de tudo. E que era um desejo do coração dela. Então, deve ter sido por isso que ela ficou assim tão satisfeita e tão plenamente feliz com tudo que aconteceu. E deu tudo certo, né? Acho que tudo que ela planejou é isso. Você vê que ela realmente estava feliz e embora ela tenha convidado, tenha feito do jeito que ela queria, você vê que ela realmente queria estar ali, sabe? Aí teve até um momento que ela falou, de um lado tem as montanhas, do outro lado tem o mar e na minha frente tem Jesus. Eu tô no paraíso. Tipo, basicamente, acho que ela tava se sentindo muito, tipo assim, realmente, cara, ela tipo assim, é a melhor forma de encerrar uma turnê que comemora os 40 anos de carreira dela. Então, ter visto essa felicidade dela e a Pabllo Vittar levantando ela no colinho, como se fosse uma criancinha. Aquilo ali foi maravilhoso. Aquilo ali pra mim foi genial. Inclusive, fica aqui uma curiosidade pra nossa audiência, que é informação insider. Que, na real, era pra ser invertido o papel da Pabllo e o papel da Anitta. Era a Pabllo que era pra ter ficado sentada na cadeira e a Anitta que ia fazer a entrada na hora do samba, da percussão e tudo mais. Só que o problema foi, a Anitta estava viajando, então na semana, né, na semana ali de chegar a apresentação em si, né, na semana passada, aqui, já que a gente tá gravando no dia 7 de maio, a Anitta não tinha como ensaiar. E pra Madonna era imprescindível que ensaiasse para poder dançar com ela no palco, junto com a galera e tudo mais. Então, ela teve que fazer essa inversão, porque a Anitta só chegaria em cima da hora, então a Anitta pode fazer participação em cima de um momento em que não precisa de ensaio, né, que é o momento das cadeiras, ali o momento do voguing,
E a Pabllo Vittar ficou responsável ali pelo momento de dançar de fato junto com a Madonna, de pegar ela no colo, porque ali realmente foi tudo ensaiadinho e a Madonna não aceitaria de maneira alguma fazer aquilo sem algum tipo de ensaio. Então ela fez essa inversãozinha do que a Pabllo ia fazer e do que a Anitta iria fazer durante o show. E você vê que ela é controladora, que até na parte que não precisa ensaio, ela pegando a Anitta, senta aqui, agora abre essa perna aqui. Isso, aí ele vai vir aqui, agora fica aqui. Inclusive, se eu não me engano, a roupa que a Anitta tava usando foi ela que escolheu. O Fê tava falando isso, de que todas as vezes que uma pessoa se apresenta, com exceção da Kylie Minogue, todas as vezes que uma pessoa se apresenta com ela, é ela que escolhe a roupa que a pessoa tá usando. É ela que dá pitaco no outfit da pessoa. Fala assim, não é isso, toma isso aqui. Não é à toa que eu acho, não tenho certeza, depois eu posso até procurar essa informação de que a roupa que a Anitta tava usando era uma roupa da Madonna. Tá? Era uma roupa que um estilista dela fez ali pensando na convidadazinha que ela ia receber ali, Mara Cherries. E assim, queria perguntar pra vocês, meninos, qual foi o momento assim, que mais marcou vocês no show? Qual o momento que vocês mais gostaram assim, da apresentação dela? Mas eu não sei se eu tive um momento específico que mais me marcou. Óbvio que a Pabllo emocionou todos nós. Mas eu assim, fiquei muito impactado, assim, eu fiquei realmente surpreso com a capacidade que a Madonna tem ainda de causar reações nas pessoas. Assim, no sentido de... Ela sempre foi uma artista que pautou sua carreira em defender as questões que ela acredita muito fortemente. E ela sempre causou realmente essas reações, tanto de pessoas reacionárias, da direita, quanto também até de pessoas de esquerda mesmo, que são mais moralistas e enfim. E eu lembro de terminar de assistir o show e refletir muito sobre como a gente ficou careta ao longo dos anos, né? Em geral. Uhum. E aí quando eu tô falando, a gente não tô falando só da direita, não tô falando dessas blogueiras aí que saíram por aí dando opinião, dizendo que não compactuam com os valores da Madonna, mas até a gente mesmo, comunidade LGBT, assim. A gente condena, às vezes, alguns comportamentos relativos à sexualidade, a exercer a nossa sexualidade livremente, entre outras coisas. E a gente ficou muito careta. E a nova geração é ainda mais careta. Então, eu fiquei muito surpreso como uma senhora, né, de 65 anos jogou na cara de todo mundo a caretice da gente mesmo. Assim, não tô me colocando fora disso, não. E aí, de repente, acompanhando também a repercussão pós-show, eu fiquei ainda impressionado com a quantidade de gente que estava fazendo textão, falando mal do show, condenando o show, político corrupto se metendo, jornalista de qualidade duvidosa fazendo textão e postando factoide, gente postando teoria da conspiração que Madonna fez um culto satânico no palco. Então, assim, de repente a gente estava transportado novamente para os anos 2000. E, assim, eu fiquei chocado com essa capacidade dela, de verdade. Assim, eu não estava esperando que ia tocar as pessoas nesse lugar. Entendeu? Sim. E eu acho que depois de muitos anos do que Madonna é e sempre foi, ainda tem gente que, né? Pois é, muito nesse lugar. Ainda tem gente. Acho que se ela continuar fazendo isso aí por mais 50 anos, ela ainda vai conseguir chocar. Eu vi muita gente questionando, tipo, precisava ela fazer ainda isso? Pelas reações, a gente pode ver que precisava. A gente pode ver que sim. Precisava. Inclusive, arrependidíssimo de não estar no Rio de Janeiro nessa data, porque, meu amor, a energia sexual depois desse show deve ter ido lá pro Foi teto. altíssima. O libido tava incrível. O tesão, entendeu? Uma coisa que vale destacar que pra mim foi muito impactante do show, que foi um dos melhores momentos, tirando toda essa comoção do Brasil, com Pabllo, Madonna, ela vestindo o corset lá verde e amarelo, que inclusive, né, a gente vendo uma senhora em Copacabana usando a camisa do Brasil e a gente comemorando com isso. Há quanto tempo a gente não fazia isso? Mas o momento ali de Holiday pra Live to Tell, que faz uma homenagem aos amigos dela, que, enfim, a comunidade LGBT e todas as pessoas que perderam a vida pela epidemia da AIDS. É muito impactante. E depois eu revi ainda no Twitter o trecho, né? O quanto Holiday vem de uma forma, tipo, numa balada, todo mundo curtindo, e aí a música vai diminuindo, e aí os amigos vão se perdendo e vão sumindo. Eu achei isso tão poético. E depois, no final, a homenagem, né? A tantas pessoas que se foram no telão. Assim, foi uma parte muito impactante e que achei muito significativa, sabe?
Uma coisa sobre esse trecho que o Levi tá falando, que é também um dos meus preferidos, que é quando você vai Holiday, Live to Tell, e depois você chega em Like a Prayer. Eu acho que é um dos momentos que eu fiquei mais assim, caralho. Porque foi realmente muito foda, né? Por isso que eu tô falando, acho que tem um lugar que é interessante, acho que vale lembrar aqui pra audiência, pra quem não assistiu o show de casa, que é reassistir, ele vai ter reexibição nesse final de semana, tá? Só pra lembrar, porque eu sei que tem gente que tá nessa, tipo, meu Deus, onde eu posso assistir de novo? Se você não quiser ver pelos meios alternativos, vulgo Google Drives que aparecem por aí, vai ter a reexibição nesse final de semana. Então, acho que é legal pra galera que quer revisitar, pra reassistir, pra entender essas histórias que ela tá contando. Acho que essa aqui, o trecho que o Levi trouxe agora, é maravilhoso e é proposital a forma como ela entra ali em Like a Prayer. E ela traz Like a Prayer nesse momento, não só pra lembrar a gente sobre todo o bafafá e todo o acontecimento que foi quando ela lançou essa música, enfim, excomungada da Igreja Católica, não é à toa, mas muito num lugar de protesto e infelicidade que foi o fato de que a Igreja Católica, durante esse período em que essas pessoas morriam, a Igreja Católica ela era contra o uso, por exemplo, de preservativos, o que na época era utilizado como um dos meios para você justamente prevenir, espalhar, né, a AIDS e tudo mais. Então é muito doido ver como a consciência social que ela sempre trouxe em sua carreira, ela resgata isso dos anos 80, início dos anos 90 também, para trazer para o palco de uma forma não apenas para ser um protesto por um protesto, ai meu Deus, eu odeio a Igreja Católica e os caralho a quatro, mas não, para justificar uma história da qual a Igreja Católica fez parte, omitiu e finge que nada aconteceu com a epidemia de AIDS que existiu ali naquela época, como se eles não tivessem apoiado, claro, estou aqui fazendo recortes dos Estados Unidos, como se a igreja não tivesse apoiado de maneira política e social o fato de que não usem camisinha, não vamos apoiar esses gays, porque, né, nessa época, inclusive, era tido como uma doença queer. Então acho que isso aí pra mim foi certeiro, pontual. O auge pra mim, que são outros momentos que eu achei incrível, são as filhas da Madonna. Eu estou completamente apaixonado pelas filhas dessa mulher. Deus. Puta que o pariu. Eu falei assim, nasceram para ser estrelas e são, sabe? Já estão prontíssimas ali pra poder entregar. É bizarro para pensar que elas são extremamente novas e estavam se apresentando para 1,6 milhões de pessoas. E elas mantiveram a calma, entregaram carão, entregaram carisma, entregaram talento. Tipo assim, eu, na idade delas, não teria condições de me apresentar para 1,6 milhões de pessoas. Inclusive, esse é um dado muito importante com relação ao show, porque isso fez com que Madonna se tornasse mundialmente a artista mulher e homem, não importa o gênero do artista, mas ela se tornou a maior artista da história a se apresentar solo para um público deste tamanho. Nenhum outro artista chegou neste nível que ela chegou aqui na praia de Copacabana, tá? Vale lembrar isso. Uma outra coisa que eu queria comentar é sobre a transmissão, né? Primeiro que eles tentaram fazer ali uma dublagem simultânea do que estava rolando e no meio do caminho desistiram. Porque Madonna começou a falar que ela fez boquete no guitarrista, começou a falar atrocidades. Sentia na periquita dela. A dubladora desistiu de dublar. Em algum momento alguém falou, minha filha, tava sentindo na pepeca dela. Acho que foi isso que a dubladora falou. Foi na periquita, periquita. Pois é. E aí pararam. E eu senti que a transmissão não atendeu a grandiosidade do show. Assim, foi lindo de assistir, mas eu fiquei com a sensação de que poderia ter sido melhor. Inclusive, acho um absurdo a Globo não ter um drone pra captar melhor a plateia, alguma coisa assim, porque eu senti que as câmeras estavam muito estáticas nos mesmos lugares, até os closes que eles faziam na galera se emocionando eram as mesmas pessoas. Enfim, achei que a transmissão podia ter sido melhor qualificada. Eu discordo um pouco, eu gostei muito da transmissão, pra ser bem sincero. A única coisa que eu achei que eu mudaria foi que faltou luz na plateia. Eu achei que esqueceram de colocar a iluminação pra plateia, então toda vez que aparecia uma imagem aérea de helicóptero, alguma coisa mostrando de cima, tava tudo muito escuro e você não conseguia ver a multidão.
Então eu acho que faltou essa iluminação, esse holofote na galera, sabendo que vai ser um show de 1 milhão de pessoas, 1 milhão que você tem que fazer, colocar luz pra quando mostrar aquela multidão ficar impressionante. Mas eu gostei de forma geral, tá? Discordo de você. Gostei bastante da transmissão, achei que não perdemos nenhum momento e tava bem... claramente era uma transmissão diferente de alguns festivais, era uma transmissão de alguém que assistiu o show e tava fazendo conforme o show ia passando, não, isso sabe? Isso de fato. Então, se eu não me engano, quem fez a direção da transmissão do show dela foi o Jonas Ackerlund, que sempre trabalha com ela. Se eu não me engano, eu posso estar viajando agora, mas eu acho que foi isso mesmo. Que eu lembro que estavam comentando justamente sobre o fato de que a direção para o show, para a transmissão principalmente, ela fez a exigência de que fosse dirigida por alguém de conhecimento dela, justamente por ser uma pessoa que já conhecesse a turnê. Então sabe? Isso, então, e não teve cortes, né? Isso é importante de ressaltar, porque... Sim. É isso mesmo, gente. Acabei de achar aqui. A Globo teve que passar absolutamente todas as falas dela, entendeu? Passou o momento ali da Siririca, passou absolutamente tudo. Eu achei fantástico, nesse sentido, né? Então... Ele fez a direção geral de imagens do show de Copacabana, e eu acho muito importante ter sido ele fazer, porque foi uma pessoa de confiança da Madonna, e eu fico me perguntando se tivesse na mão de uma outra pessoa que não conhece a turnê, muito mais no sentido de não só colocar a câmera no lugar errado, de filmar as coisas no lugar errado, de onde ela tá saindo, ou coisa do gênero, mas eu fiquei me questionando se mostraria tudo que foi mostrado, sabe? Se, sei lá, por exemplo, enquanto a Madonna tava ali na cama, recebendo uma siririca, será que ia mostrar de frente? Por exemplo, quando os bailarinos dela estão de jockstrap se roçando na Anitta, será que de fato o diretor, se fosse uma outra pessoa, iria mostrar a bundona do cara ali enquanto ele tá fingindo um sexo oral na Anitta, sabe? Ou será que ia fazer um corte pra plateia, tipo assim, meu Deus, a plateia, como é que tá curtindo, sabe? Então acho que foi muito importante ela colocar a direção na mão de uma pessoa que é de confiança dela, porque ela sabia que ele ia mostrar o que ela queria, sabe? Que ele não ia ser puritano, purista, de querer limpar, né, higienizar o show da Madonna de alguma forma. Então acho que foi uma coisa muito interessante. Eu quero reassistir o show a partir da transmissão, porque no caso, enfim, a experiência presencial e da transmissão acho que são coisas diferentes, fora a vontade mesmo de querer revivenciar as emoções que foram estar ali presente no show. Acho que reassistindo no final de semana terei essa oportunidade. Então, que bom que ela deixou na mão de umas outras pessoas, e que bom que vai ser retransmitido, sabe? Tipo, se você que tá escutando a gente não assistiu, separa o final de semana. Eu sei que vai passar sábado e domingo. Vou até confirmar a data aqui pra passar pra galera. Não, e até eu acho que até bom você falar isso, que eu acho que até quem assistiu, é legal reassistir, porque tem tantas coisas... tantos significados, tantas coisas poéticas que a gente não pega, né, assistindo uma vez só. E até a construção do show, né, o quanto... Quando você conhece, inclusive, fica uma dica, dá uma olhadinha no Wikipedia, lê um pouco a história dela antes e vai assistir o show, porque eu fiz isso. E aí você começa a pegar algumas referências que, se você não conhece, você não pega. E aí o quanto ela chegando em Nova York com $35 que ela tinha no bolso, e vai fazendo essas referências. Sim. E isso vai construindo ao longo do show, e no final, quando ela termina com o Michael, né, só a silhueta, nossa, e aquilo amigo, significa... eu chorei tanto. Significa, tipo, o ícone que ela virou, e que isso vai ser eterno, e que ela tá ali junto com o Michael e com os outros grandes ícones da música, sabe? Tudo fazendo um sentido, contando uma história. Isso é muito legal, assim. Então, quem assistiu pessoalmente, quem não assistiu, quem já assistiu, vale a pena assistir a reexibição, que eu acho que tem um outro significado. Vai rolar no Multishow, sábado, dia 11, às 10h30, e no domingo, dia 12, a partir das 8 horas da noite, que vai ter a retransmissão. Você estava falando agora do momento do Michael. Então, domingo, na hora do culto, na hora do 8 horas da noite no domingo, 8 horas da noite, ao invés de ir pra igreja, você vai ver a Madonna. De novo. Você falou esse negócio do momento do Michael Jackson, foi um outro momento que pra mim foi o auge, foi muito lindo, porque aquilo ali, de certa forma, simboliza algo que ela queria fazer ainda hoje em dia, que é dançar com o Michael. Os dois tiveram uma relação muito próxima durante muitos anos, então foi muito bonito ver que a forma como ela queria representar o Michael na vida dela, na trajetória de vida, na carreira, na história dela, era justamente fazendo algo que eles deveriam fazer muito entre quatro paredes e do convívio que eles tiveram durante muitos anos, que era dançar. Então é muito bonito ver que no momento em que ela resolve trazer o Michael Jackson, ela mostra justamente uma frase sobre despedidas,
sobre não ter que fazer despedidas, não, alguma coisa desse gênero. E eu só sabia chorar nessa hora, porque eu falei assim, cara, foi muito lindo, é bizarro ver que, tipo, o que ela tá querendo traduzir aqui pra gente é, tipo assim, queria eu poder voltar a dançar com esta pessoa que foi uma pessoa que fez parte da minha vida da maneira como ele fez. Então é muito legal, é muito lindo. Eu acho que eu tenho um agradecimento especial a fazer ao Felipe Cruz, porque o Felipe Cruz, como todo mundo sabe, é muito fã da Madonna. Então tiveram vários momentos do show que ele virava no meu ouvido e falava assim, aquilo ali é isso aqui, tá? Nossa, visita guiada, então. Então, tipo assim, sabe o Wikipédia de easter eggs da turnê da Madonna? Então eu tinha um humano do meu lado. Então toda hora ele falava assim, ela vai sair dali, porque agora ela vai encontrar a versão dela mesma no ano tal, foi quando ela fez o primeiro sucesso dela. Então foi extremamente divertido, porque eu tinha um guia enquanto eu tava assistindo o show ali. Então foi uma experiência maravilhosa, teve esse bônus aí na minha experiência de viver a Madonna ali. A Kenya, inclusive, quando eu dei de cara com ela, depois a gente foi o after da Madonna, teve o after do Pedro Sampaio e teve o after que foi na V de Viadão. E aí eu dei de cara com a Kenya no after. Eu dei um grito. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, amigo, a gente viveu. Aí ela virou e falou assim, cara, foi uma experiência muito doida ter que ficar lá em cima do Copacabana Palace fazendo transmissão, depois eu quero descer pra assistir lá de pertinho. Eu falei, Kenya, você viveu. Então assim, um beijo especial pra Kenya, que tava ali fazendo a entrevista, tava fazendo a apresentação como um todo, o pós, o durante, o tudo. Então realmente a Kenya aí, um amorzinho de pessoa que zerou a vida, tava felicíssima e admiro muito essa querida. Ela vai cada vez mais longe, ela é muito boa, gente. Ela tem esse nome aí que ela em breve vai estar aí, ó. Já tá, mas assim, em breve vai estar gigantesca. Ela é muito boa mesmo. Certeza. E aí, pra finalizar, eu acho que a gente vai acabar mudando a pergunta desse podcast, que antigamente a gente falava, um artista pra ser A-list, a sua mãe conhece? Agora vai ser, um artista pra ser A-list, ele lota um show em Copacabana e leva sua mãe no show? Se fizer isso, aí ele é um artista A-list. Se não, vamos causar polêmica. Vamos perguntar assim, quais artistas vocês acham que levariam 1,6 milhões de pessoas para a Copacabana e causariam toda essa comoção? Quero ver. E como o Xande falou, unindo gerações, não é só 1 milhão de jovens, crianças, ou... senão aí... E é chocando a opinião pública depois, chocando não, aí também você tá querendo muito. Chocando a direita, tá exigindo todo muito. mundo criticando que não compartilha com valores, não é chorando pelo ex... No meio da multidão. Pode sim. Tem que ser 1 milhão de pessoas. Aí que ninguém vai senão não vai ter ninguém. Né? Exato, ninguém supera. Vai ser 1 milhão de pessoas, mas levando diversas gerações. Quem você acha que teria esse cacife, 1 milhão de pessoas em Copacabana? É isso. Fica a pergunta pro episódio. Gostei. Vamos para as indicações, né? Só abrindo um parêntese. E o episódio da semana passada, a gente fez toda a temática linkada ao Funk Generation e a Anitta. E aí não gravamos. Por essa razão, a gente vai gravar ele na próxima semana para falar desse álbum. Acho que ele merece toda essa atenção. Mas certeza. Aí não comentaremos o Funk Generation hoje. A gente vai comentar o disco da Dua Lipa, que acabou de sair, né? E na semana que vem a gente comenta o Funk Generation, que era pra ter sido semana passada. Então desculpa aí aos 3 Anitters que ainda resistem nesse podcast. Ai, meu Deus do céu, gente. Não é 3 não, eu sei que é mais. Né? Tava tão bonitinho, eu sei que é tão mais. Direitinho. Não, mas eu tenho certeza que são mais que 3. O que vocês acharam do CD novo da Duas Lipas? Então, eu não achei ruim, eu achei muito morno. Eu acho que esse é o problema. Nenhuma faixa individualmente chamou minha atenção a ponto de querer ouvir de novo. Acho que as melhores escolhas foram as dos singles. Fiquei sentindo falta da psicodelia que ela falou que ia ter. E não sei, achei o disco muito morninho, é isso. Talvez com o tempo ele melhore, cresça, não sei. Talvez se ela lançar outros clipes. Mas a minha impressão geral do disco foi essa. Eu não fiquei com vontade de ouvir de novo. E é isso. Levi. Eu não consegui ouvir, né, gente? Tava doentinho. Não ouvi. Você ter colocado fone de ouvido. Me poupe, garoto. Me poupe. Que justificativa fuleira do caralho. É o jeito.
tá deitado, fica lá deitado botando fonezinho. Então vamos lá. Dua Lipa, eu concordo muito com Santana. Eu não acho um álbum ruim, não achei, tá bem longe pra mim de ser um álbum ruim, mas ele não é um álbum memorável no sentido do que foi o Future Nostalgia. Eu acho que o Future Nostalgia tá num patamar que esse não conseguiu chegar até o momento. Eu gosto muito do projeto, eu gostei muito das músicas, sabe? Eu tenho minhas músicas, minhas preferidinhas do álbum. Eu já voltei nele algumas vezes, já desde o momento de lançamento dele. Já escutei assim umas 3 vezes, com toda certeza. E de vez em quando eu coloco, mas ainda acho que ele tá caminhando. Eu tenho a sensação de que ele pode crescer muito mais no gosto popular a partir da forma que a Dua Lipa vai trabalhar com ele. Exatamente. Sabe? Eu acho que ele tem possibilidades muito boas ali. Eu acho que tem músicas que funcionariam muito bem como singles que ela pode trazer para essa estética, para brincar. Concordo muito com Santana quando diz que não sei se eu entendi muito a psicodelia presente no projeto. Não senti muito bem isso, mas o que me chama a atenção foi o fato dela trabalhar junto com o pessoal do... Ai, fugiu o nome agora da Tame banda. Impala? Isso. Pra mim fez muito sentido ela se juntar com a galera do produtor do Tame Impala pra produzir o projeto dela, porque fez muito sentido musicalmente falando, sabe? Em muitos pontos ali você consegue entender completamente a influência do Tame Impala. Acho que se ele tivesse forçado um pouquinho mais, talvez a gente conseguiria enxergar melhor essa psicodelia aqui nos projetos do Tame Impala. Assim, inquestionável a presença disso. Acho que uma das minhas preferidinhas, assim, que eu sempre tô voltando é What You Doing, que é a faixa número 5. Eu adoro essa música. E junto dela logo French Exit, que eu achei muito fofinha, achei engraçado, achei divertida. E acho que nessa proposta que ela trouxe de justamente ser um álbum que é otimismo, né? O nome do projeto é isso, otimismo radical. Eu acho que ela conseguiu, porque realmente você encontra muitas faixas que são animadinhas, são divertidas, são pra te botar pra cima, são pra você dar play e, sabe, curtir um dia ensolarado. Então acho que pelo menos na proposta que ela se propõe, tirando a parte, né, da psicodelia, eu acho que ela conseguiu entregar tudo que ela precisava. Fico na expectativa de ver mais coisas e ver mais trabalhos em torno desse projeto, porque eu acho que tem coisa ali pra ser tratada, tem coisa ali pra ser trabalhada. Eu fiquei com a impressão de que talvez se ela tivesse mais tempo trabalhando, ela pudesse ir mais a fundo nos conceitos que ela pensou. Você acha que foi falta de tempo? Não é bem tempo, mas talvez maturação do projeto. Porque eu acredito que depois do Future Nostalgia, óbvio que a pressão estava lá em cima, todo mundo com a expectativa alta. E tinha também uma grande pressão para que ela entregasse algo diferente. Então, sim, eu acredito que ela escolheu corretamente o caminho, assim. Eu acho que essa era tá bem marcada, tá marcadamente diferente do Future Nostalgia. Sim, com certeza. Eu adorei as escolhas de singles, por exemplo. Teve muita gente que não curtiu, mas eu amei. Achei que ela fez tudo muito bem. E não sei, talvez se ela tivesse um pouco mais de maturação, ela tivesse um pouco mais de ousadia, sabe? Fizesse esse disco ser mais interessante, assim, pelo menos na primeira audição, nesses primeiros momentos que a gente tá em contato. Mas eu também acredito que ele vai crescer com o tempo, assim como o Paulo falou. E não entendi também o dramão das gays, como se o disco tivesse sido, assim, completamente massacrado pela crítica. Ele só foi um disco que recebeu críticas mistas, assim, teve uma crítica negativa ou outra, mas a maioria das críticas é mista ou positiva. Então, assim, não vai ser comparado ao Future Nostalgia, que foi aclamado, né, de fato, não foi. Mas ele também não tá com essa reprovação em massa da crítica pra ter tanto textão de gay. Fizeram até uma thread, né? Fizeram uma thread baseada no nosso episódio da semana retrasada, inclusive. Discos de divas pop que receberam notas baixas, entre outras coisas, enfim. Porque aquilo que a gente falou nesse episódio, se não recebe 10, aí é um grande fracasso. Calma, gente, também não é bem assim. Não é por aí. Exato. E eu só fui entender a capa do disco agora, eu fiquei muito chocado. Porque a capa, ela tá na praia e tem um tubarão, né? E o nome do disco é Otimismo Radical, que é você ser otimista, apesar de estar vivendo num contexto das maiores adversidades possíveis. Ou seja, ela tá ali no meio do tubarão, prestes a, sei lá, ser devorada, mas ela é otimista, ela tá ali de boa, curtindo a praia dela.
Curtindo a praia dela. Eu entendi, eu só fui entender essa capa agora, eu fiquei castelando com isso, assim, por dias. Tá, é isso. Não, como se fosse. É porque eu acho que ele esperava um grande conceito, aí quando ele descobriu que não é nada demais. Não é nada demais, é tipo, geralmente, é uma coisa muito Era óbvia, isso, mas é bom, sabe? E aí, quando Era isso, mas é então, tipo assim, é certeiro, você fala assim, caramba, não é que faz sentido? faz sentido. Pois é. Ou seja, menos um álbum, Cowboy Carter vai ser álbum do ano esse ano, que os concorrentes estão fracos. Calma que ainda tem coisa pra Eu vi gente falando acontecer que a Dua ainda. Lipa pulou a maldição do 4º álbum, que a maldição dela tá no 3º. Tá no 3º, ai que ódio, que Porque, inclusive, ridículos. esse álbum não teve uma boa primeira semana em termos de streams comparado a outros grandes lançamentos. Foi bem baixinho até. Muito abaixo do esperado. Isso é verdade. Então, Otimismo radical, você acreditar no Cowboy Carter álbum do ano. É isso. Mas eu acredito É muito em isso Dua que é o Lipa. otimismo. Eu acho que ela é uma dessas artistas aí que daqui a 10 anos ainda vai estar fazendo coisa relevante. Que ela entrou nesse Nossa, contexto. que expectativa grande. Eu acredito, porque Eu também não duvido muito não, tá? uma coisa que ela demonstrou nesses anos de carreira é que ela tem a capacidade de pegar críticas e de se transformar. Assim, seja na performance de palco, que ela melhorou absurdamente, seja do primeiro disco pro segundo, que Future Nostalgia foi um salto qualitativo, seja em tomar uma outra direção, porque isso é um risco nesse novo disco. Mesmo que não seja excelente como a gente estava esperando, mas ela tomou isso pra si e fez. Então eu acho que ela tem essa característica fundamental aí de um artista que vai durar muito tempo, que é perseverança e vontade de fazer. Então acho que E o mais interessante, quando eu assisti a entrevista dela pra Apple Music, que ela tava falando justamente sobre o processo dela de criação desse álbum, e é muito bom ver como a lucidez do que ela quer, sabe? Tipo, ela sempre ela tem um diário, ela levou o diário pra entrevista, a gente vê imagens, inclusive, que ela, desde o momento zero, ela falou, eu quero esse nome, eu quero que o projeto seja assim, eu quero tantas músicas assim, essa daqui eu vou rabiscar porque eu não quero mais que seja no projeto. Então isso mostra uma qualidade de artista mesmo, proposta a inovar, a querer mudar, a querer se arriscar de alguma forma. E uma outra artista que lançou um projeto também na semana passada, que vale muito a gente escutar, a galera que quer conhecer musicalidades diferentes, vamos botar dessa forma, mas é uma artista que já é do conhecimento de todos, que é a Willow. A Willow lançou o álbum dela aí, o Wampatogen, acho que é assim que se pronuncia, que tem 12 músicas, é muito interessante musicalmente falando. É bem doido ver que a Willow que a gente conheceu lá em Whip My Hair, sabe, que em 2015 tava com Wait a Minute, de repente veio com um projeto de rock pesadíssimo no Coping Mechanism, se eu não me engano é esse o nome, e agora de repente ela me entrega um álbum de jazz. Ela resolveu puxar todas as referências de jazz e óbvio também do próprio rock, né, até porque o jazz e o rock, querendo ou não, eles andam um pouquinho ali de mão dada, são parentes, são primos. Ela traz todas as referências do rock que ela resolveu usar no álbum anterior para compor um pouco nesse, justamente toda essa vibe jazz que ela resolveu trazer, e é muito interessante que ela resolveu trabalhar, inclusive, eu não tenho total certeza dessa informação, mas eu acho que é a mesma banda que fez o álbum anterior, então ela tá numa proposta de, nas imagens de divulgação, no Tiny Desk, ela sempre tá colocando ali as outras mulheres, que todas são mulheres, né, que estão compondo a banda dela, que é algo crucial quando a gente tá falando justamente da produção de jazz, e é muito foda ver que ela se juntou junto com o John Batiste, o Sam Vincent também tá no projeto dela, e são participações assim que só agregam e só somam, e ela tá entregando vocais assim bizarramente fodas e gostosas de se ouvir, músicas interessantíssimas. Até no Tiny Desk dela, né? Que inclusive fica aqui até a no dica. Tiny Desk dela, que porra... Tiny Desk dela. E inclusive, já que estamos falando de Tiny Desk, o Tiny Desk do Neo, que eu assisti outro dia. Gente, vocês que a nossa audiência qualificada aqui, façam esse favor a vocês mesmos, caso vocês não tenham visto ainda, coloquem aí Neo Tiny Desk, que a vida de vocês vai mudar. Que nossa senhora, gente. Que a música vai abrir caminhos isso na vida de vocês. Então fica aí essa dica. E uma outra dica que eu vou dar aqui agora é com relação ao que o meu queridíssimo e amado Kendrick Lamar. Meu queridíssimo e amado Kendrick Lamar
está esmurrando o Drake numas diss tracks. Pra quem não tá perdido aí no fio da meada, vou trazer um resuminho rápido, se vocês me permitem aqui, tá? Meu Deus do céu, vai. Não, é rápido, amigo, é bem rápido que eu vou falar. Drake e Kendrick Lamar, eles têm uma treta há muitos anos, tá? 10 anos atrás eles eram amigos, participavam do álbum do outro. Desde então as coisas começaram a desandar quando começaram-se a fazer diss tracks. Diss tracks, pra quem lembra, no passado, Nicki Minaj estava aí, né, se estapeando com a Megan Thee Stallion justamente porque cada uma tava fazendo diss track ali. Só que as proporções de Drake e Kendrick Lamar estão, assim, estratosféricas. Porque, para as gays de plantão, seria o equivalente a, sei lá, Beyoncé e Taylor Swift estarem fazendo diss tracks uma para outra no mundinho pop. Só que estamos falando do mundo do rap. Então, até o momento de gravação deste podcast, nós temos 12 faixas diss tracks. O Drake lançou a última dele literalmente ontem, se chama The Hard Part 6. E, assim, não chega nem aos pés do que o Kendrick Lamar tá conseguindo fazer, porque ele literalmente tá lançando as duas últimas diss tracks que ele lançou. Matt the Grahams e, se eu não me engano, 16 in LA. Elas conseguiram ter estreias em top 1 do Spotify e, literalmente, ele desbancou uma diss track pro Drake pra colocar uma outra diss track dele. Então, tipo assim, é uma briga que todo mundo tá se estapeando. J. Cole tava nessa briga porque tudo começou quando o Drake tava junto com o J. Cole numa música. Eles estavam falando sobre o Big Three, que são os grandes 3 rappers. Antigamente era The Big Five, que eles ficavam discutindo pra ver quem eram os 5 maiores rappers da atualidade. E aí, quando eles lançaram essa música de que nós somos o Big Three, e no caso J. Cole, Drake e o Kendrick falou assim: Big Three, o caralho, eu sou o número 1 e vocês que lidem aí com essa informação. Então começou-se aí uma discussão de diss tracks. O J. Cole lançou as dele no início do mês passado, se não me engano, dia 5, dia 7 ele lançou uma faixa, mas logo em seguida ele tirou do ar e pediu desculpa, inclusive nas redes sociais, pro Kendrick, falando assim, era só uma brincadeira, e tirou do ar. Porém, o Drake, né, com o ego dele, não conseguiu se afastar da ideia de deixar o Kendrick Lamar macetando ele, e ele tá tentando, assim, por respiros de aparelhos eletrônicos, sobreviver a esse duelo de diss tracks em que o Kendrick Lamar está dando braçadas e macetando ele, assim. Kendrick Lamar já falou que ele não é negro. Sem piedade. Já falou que ele não queria os filhos. Já falou que ele tem um outro filho, amigo. Já falou que ele tem um outro filho que ele não assume. Já falou disso. Já falou que já falou que Drake que pelo menos não ficou naquela briga de macho hétero de sempre, né? Ai, você é viado. Não, comi sua mulher. Preguiça. Tá baixaria, assim. Tipo, o Kendrick Lamar na música, esse 616 in LA, ele dá um aviso pro Drake. Tipo assim, essa aqui é apenas uma das faixas em que eu posso falar muitas merdas sobre você. Não é à toa que no dia 3 o Drake lançou mais uma diss track e menos de uma hora depois Kendrick Lamar lançou Matt the Grahams, que é literalmente uma faixa em que ele só fala podres da família do Drake. Enfim, é macete atrás de macete, macetação atrás de macetação, já dá um álbum completo só de diss tracks do Drake e do Kendrick. E pra quem gosta de rap, é isso, estamos recebendo músicas maravilhosas do Kendrick Lamar, que tinha passado muito tempo longe dessa treta com o Drake, porque eles passaram uns bons anos assim, sem falar mal um do outro, e depois de um tempo eles voltaram a falar. Só a ponto de curiosidade, naquela música do Kendrick Lamar com a SZA, que faz parte da trilha sonora de Pantera Negra, All the Stars, tem um shade pro Drake nessa música, assim, que poucas pessoas sabem, muitas gays conhecem e gostam dessa música, mas ali no meio dessa faixa tem um diss para o Drake. Então fica assim, apanhado rápido para você que tá perdido no meio dessa situação, dessas 11 faixas. Existe playlist no Spotify, para quem quiser dar um play assim, vale a pena, porque são músicas de qualidade. A verdade é essa, ninguém consome esse podcast vai escutar. Mas gays gostam de baixaria, então a gente queria atualizar vocês dessa baixaria. Mas vão ouvir sim, dá licença aí, palhaçada. Música boa sendo feita. Em falar em baixaria, a gente não falou sobre o single da Normani, né? Falamos? Single da Normani. Alguém lembra do single da Normani? Pois é, né? Falando em baixaria... Sinceramente, sabe aquela coisa? Ela merece, gente. A menina divulgou um single um mês, tipo, o lançamento do single um mês depois do que ela divulgou. Não postou nada a respeito. Soltou a faixa de uma maneira sem divulgação nenhuma. E escolheu a faixa mais morna possível, porque a faixa não é ruim, é boa. Seria ótimo escutar boa, de um sim. álbum. Mas aquilo ali não tem cara de lead single.
sabe? Não, é doido pensar. Eu juro pra vocês, eu bato nessa tecla há muito tempo e eu sonho por esse dia acontecer. Eu quero que façam uma porra de um documentário pra entender o que aconteceu de errado na carreira da Normani pra ela tratar as coisas dessa forma. Eu acho que existe uma questão de gerenciamento de gravadora, mas existe uma questão dela. Primeiro que ela deu aí já é uma declaração falando que ela não queria lançar Motivation. E tudo bem, eu entendo, porque quando você escuta Motivation e você escuta tudo que ela lançou depois, esse não era o direcionamento artístico que ela queria pra carreira dela. Ok. Só que o meu problema com a Normani é que ela se comporta como se ela fosse uma grande veterana da música e ela é uma iniciante. Meu grande problema com ela é esse. Porque tudo bem a Beyoncé lançar um single daqui a um mês, ela anunciar agora, sem fazer nenhum movimento e simplesmente soltar a faixa. Porque ela é a Beyoncé. E ela teve uma estrada gigante pra conseguir fazer o que ela faz hoje. Mas a Normani não tem. E aí eu sinto que ela se comporta meio dessa forma. E isso só prejudica ela. E é muito triste ver alguém com o potencial que ela tem, que poderia ser gigante na música hoje, sei lá, jogar isso fora por... Não sei, por falta de gerenciamento. Um e também pelo comportamento que não corresponde ao momento dela de carreira. Ela tinha que ser... Sim. A gente quer ela trabalhando como iniciante mesmo. Vai em todo programa, dá entrevista em todo lugar, interage no Twitter, faz uma divulgação acertada, sabe? E aí realmente eu tenho uma imensa preguiça, a verdade é essa. Eu tinha uma grande expectativa sobre Normani, mas hoje eu tenho uma imensa preguiça. Espero que ela lance coisa boa, espero. Acredito que ela vai lançar? Sim. Mas não tenho mais nenhuma expectativa sobre o trabalho dela e infelizmente essa música é morna. É isso. É isso. Porque a música pra quem gosta de R&B é uma música boa. Tipo, não é uma música ruim, é uma música boa. Só que é uma música filler, assim, do álbum, assim, que você escutando o álbum, você vai gostar, só que não é o lead single, não é o momento tipo, que... a sexta faixa do álbum, né? Todo mundo esperando ela lançar a grande faixa, o grande momento da Normani. Nem precisa ser up tempo, mas assim, né, que seja uma grande música, que seja o grande momento da Normani, e aí ela vem, e aí lança, Dani também não fala mais nada sobre isso, e fica com Deus, sabe? É complicado. Com essa baixaria a gente encerra. Com essa baixaria a gente pode ler a baixaria dos outros, né? Ler a baixaria que a galera tá comentando no post que a gente fez. No último episódio lá do Pitchfork, a gente fez um episódio justamente falando sobre críticas do álbum, baseados aí no que o Pitchfork falou sobre a Taylor Swift, mas óbvio, comentando sobre outros álbuns que também foram injustiçados pelo site. Temos aqui o Michel, DDS, comentou assim: eu também sou obcecado com a Gaga no cinema, gente. Ela é tão caricata nas divulgações, amo demais, que venha Coringa. Olha, Michel, eu tô contigo. Eu tô doido pra ver ela dando entrevista maluca, surtada de Arlequina, falando que o espírito dela, da Arlequina, foi visitar ela enquanto ela dormia. Tô prontíssimo pra esse momento. E se quiser eu posso ler mais uma aqui, ó. O Olivato Books comentou o seguinte: gostei desse episódio. Eu amei o álbum novo da Taylor e, como fã, foi tudo receber um álbum com 31 músicas. Pra mim, a Bee e a Taylor só lançam álbuns longos. Achei injusto algumas notas que foram dadas, principalmente porque eu acho que alguns álbuns precisam de mais do que algumas horas para terem uma opinião sobre. Concordo muito, Olivato. Inclusive a gente estava comentando agora sobre, né, o da Dua Lipa, que a gente acha que com o tempo as coisas vão melhorar. Eu até cheguei a comentar isso no story do Pop Doc, que foi o comentário do Luan Thomas, né, que ele falou, parando de ouvir por causa do hate da Taylor. E aí eu fiz lá um story falando que, gente, acho que quem ouviu o episódio e acompanha a gente aqui, a gente teve muitas respostas no story, inclusive, de seguidores nossos, que entenderam o episódio, que entenderam que não era sobre um hate sobre a Taylor ou qualquer outra coisa, que era muito mais um episódio pra falar justamente que o que a gente acabou de falar da Dua Lipa. Nem sempre o álbum vai ser nota 10. E tá tudo bem sobre isso. Se você gostou, se os fãs gostaram, tá todo mundo feliz e tá tudo certo. Então a gente recebeu muitos comentários também da galera falando, não, é exatamente isso, não tem hate com a Taylor. Mas também a Maria Clara comentou, a Pitchfork errou muito. O álbum da Taylor merecia 0. Que ótimo. Tem um comentário aqui do Multipolaridade, que sempre acompanha a gente. Ele falou: adorei relembrar de alguns desses álbuns, nem lembrava que Back to Black tinha levado essa nota. Episódio maravilhoso. Sobre a questão da Lud, amo ela demais, mas senti que quando tangenciaram a discussão por uma fã ficou parecendo que o incômodo que eu, como pessoa de candomblé, e as pessoas de comunidade de terreiro sentimos, não valia de nada, porque manifestamos um incômodo e fomos tratados como haters em um assunto que somos nós que sofremos. Enfim, tenho certeza que não foi a intenção dela, compreendi a posição do artista,
Achei o texto de tratar geral como burro péssimo, mas precisamos lembrar que vivemos um momento de avanço neopentecostal e do racismo religioso. Então é necessário ter muito cuidado ao trabalhar o tema. Eu queria destacar esse comentário porque realmente é muito importante esse ponto de vista. E, de fato, muitas pessoas de Santos se sentiram ofendidas. E eu também concordo aí com a questão do texto burro, que eu acho que estava tratando todo mundo como burro, e eu achei meio bizarro. Eu até falei sobre isso. Que depois saiu um outro texto... no comentário dele, amigo. Tem o quê, Paulo, que você falou? Um complemento no comentário dele. Que ele fala assim: só lembrando que quando eu falo sobre tangenciar, eu tô falando da galera do Twitter e não de vocês no episódio. Ah, tá. Então que é importante isso. Eu achei o comentário dele importante, tá aí. Multipolaridade, muito obrigado. Tá sempre comentando também os episódios. Eu acho que é isso, né, gente? Falamos de polêmica, baixaria, nota ruim, feitiçaria, Siririca, bruxaria. Gente que não criou filho. Homossexualidade. A gente falou de tudo nesse episódio hoje. Igreja, racismo religioso. Igreja, racismo, porra, tudo. Pop Doc é assim, é cultura, meus amores. Hoje foi completo. E pra o você, episódio. não perder nenhum episódio, não se esquece de seguir nas redes sociais, @DocPopcast. Ligar as notificações pra você não ficar de fora de, né, sempre que sair um episódio. Espero que semana que vem tenha episódio. Tem um episódio que a gente vai falar bem da Anitta. Eu acho que é por isso que foi cancelado semana passada. A gente vai falar muito bem dela. Só tem elogios. Vai ter que vir, não tem como. E lembrando, vai lá no @DocPopcast e comenta qual é a diva que lotaria Copacabana com 1 milhão de pessoas trazendo famílias. Queremos saber. Demi Lovato. Vou colocar lá no comentário. Pronto. Acabou essa gravação. Ai, Chega. Realmente, o povo tá querendo... Se confirmar Demi Lovato em Copacabana é porque estão querendo dispersar a galera mesmo. Não, brincadeira, gente. Brincadeira. Eu super iria. É isso, gente. É brincadeira. É até só uma piadinha de final de episódio. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.